escutando o Repare Podcast, o momento do seu dia para aquele reparo. Meu nome é Som e esse podcast é um momento de reparar onde estamos, para onde vamos e como iremos, e também fazer aqueles reparos que precisamos para continuar seguindo. Hoje, para nos ajudar, uma conversa com o empreendedor Abimael Bueno, que nos conta a sua trajetória pessoal e profissional. Bora ouvir os reparos que ele precisou fazer no seu caminho? Abimael Bueno é empresário, administrador de empresas, bacharel em Direito, empreende desde muito cedo em negócio de família, onde já trabalhou nas mais diversas áreas. Bem-vindo, Abimael. É um prazer receber você aqui hoje. Som Kwang, o prazer é todo meu. Obrigado por esta oportunidade. Cara, conheço você há um tempo, né? Até estranho a gente estar fazendo essa gravação em podcast. E do que eu te conheço, eu vejo que você é uma pessoa extrovertida, né? Mas, ao mesmo tempo, dedicado e focado. Como que você faz para manter esse foco todo? Eu costumo usar gatilhos mentais. Então, se eu estou numa situação que eu estou um pouco chateado, estressado, não fico o tempo inteiro alegre, mas eu uso gatilhos para me manter alegre e me motivar. Então, se eu estou para tomar alguma decisão difícil ou estou num momento não tão bom, eu lembro de uma situação agradável em que eu estava alegre, eu estava feliz e trago para o momento que eu estou agora. Isso faz com que eu me motive e mude o meu estado de espírito naquele momento. E você consegue me dar um exemplo desses gatilhos mentais que você usa? Sim. Recentemente eu tive que fazer uma apresentação num palco de um tema que era um pouco complexo e eu percebi que eu estava ficando um pouco nervoso. Aí eu falei, eu preciso mudar isso aqui o mais rápido possível, porque se eu ficar nervoso pode ser que eu venha esquecer o que eu preciso falar. Aí eu lembrei de uma situação que eu estava com uns amigos no litoral e aconteceu uma situação muito bizarra lá, né? A gente tinha uma quantidade de macarrão a ser comido e os meus amigos foram para a praia. Eu não sabia que aquela comida era para todo mundo. Eu achei que algumas pessoas já tinham comido e eu comi tudo aquele macarrão. Então o que acontece? A hora que eles retornaram, foi uma gargalhada sem precedente. Todo mundo falou, cara, esse cara come demais, cara, né? Aquilo me gerou uma alegria, um estado de espírito. Apesar de eu ter feito algo não tão bom, deixei algumas pessoas sem comer, mas aquilo me deixou alegre e foi muito engraçado. Durante anos, eu lembrava daquela situação e eu ficava alegre, sorria. E nesse momento me veio à mente. Aliás, eu tentei resgatar e o que me veio à mente foi esse momento que foi muito descontraído, muito engraçado. Ali, naqueles próximos segundos, o meu estado de espírito mudou e eu consegui fazer a apresentação numa palestra que o tema era um pouco complexo. Então, eu usei esse gatilho, mas eu uso vários gatilhos emocionais para me mudar o meu estado de espírito. Ele não acontece naturalmente. Então, eu fico utilizando gatilhos. Entendi. Então, podemos dizer que um tipo de gatilho que você usa tem boas recordações, umas lembranças suas do passado, nesse sentido, ou teria mais algum outro tipo de gatilho sem ser esse como que eu falo, algo que marcou na sua vida, né? Sim, como eu uso gatilhos, tanto para situações para me manter alegre, também em momentos de decisões. Às vezes, quando eu preciso tomar alguma decisão com uma certa relevância no trabalho, que tem um peso, às vezes eu lembro de alguns momentos que eu precisei tomar uma decisão e eu consegui me manter no controle. Por exemplo, quando eu peguei uma faixa preta nas artes marciais, eu estava extremamente focado naquilo, né, e eu não poderia errar, eu tinha que tomar uma decisão muito responsável e muito séria para que eu conseguisse mudar de nível. Então, naquele momento, eu me mantive no controle. E quando eu vejo que eu preciso tomar alguma decisão, eu volto lá, resgato essa informação e falo, como é que eu estava naquele momento? Qual é o posicionamento que eu tive que tomar para me conseguir avançar naquele estágio? Aí eu trago isso para agora falando, não, eu tenho que ter responsável, tenho que ser assertivo, não posso errar, né, e para tomar decisão. Então eu costumo usar sempre gatilhos. Eu só vejo o que normalmente eu preciso fazer e tomo uma decisão oposta. Eu vi que você deu usou dois gatilhos da sua vida pessoal, de histórias que acontecendo na sua vida, né? E para ter um avanço em um momento profissional, né? Normalmente é dessa forma que você usa isso? Por mais que eu veja a atividade profissional como importante, eu consigo conciliar a atividade profissional com a vida familiar, porque a família para mim é a base, tá? É a estrutura. O meu relacionamento é uma estrutura para que eu esteja bem profissionalmente. Então, até em momentos em que eu preciso viajar ou estar um pouco mais ausente
da minha casa devido ao trabalho, eu consigo criar algumas rotinas para que a família esteja próxima de mim de alguma forma. Tá? Se eu vou fazer uma viagem que não seja tão longa, e eu vejo uma forma de que a família vá junto, pelo menos em um momento que eu sair de reunião ou de algum evento, eu consigo estar próximo da minha família. Então, sempre quando eu tenho essa possibilidade, eu exploro ela ao máximo para que eu consiga manter a minha família por perto. E quando não dá pra viajar junto, quando você faz, hein? Como eu falei, a minha base é a família. Então, quando eu tenho a oportunidade de levar, eu não desperdiço essa oportunidade. Se a gente vai para um evento que ele dura até 10 horas da noite, vamos dizer, se a família estiver perto, estiver hospedado ali, eu vou estar próximo da minha família. No intervalo de eu sair do evento para retornar no outro dia, eu vou ter o contato com a família. Mas pode acontecer de fato de eu não conseguir levar a família. Então, sempre quando eu termino uma reunião, uma apresentação, uma palestra, eu ligo, tá, para minha família, para minha esposa, para minha filha, converso, dou uma boa noite para ela antes de dormir, e que isso faz para mim muita diferença. Ah, legal, Bima. Eu vi que você estava falando sobre trabalho, sobre a família e trabalho, né? Então vamos seguir para esse lado de trabalho. Como que você fez para chegar onde que tá hoje? Eu nasci no sítio e vim de uma família bem simples, tá? Meus avós, eles eram agricultores. Meu avô trabalhou também durante um tempo fazendo vinho. E a gente cresceu nesse meio, na área rural. Então, eu comecei a trabalhar desde cedo. Mesmo tendo uma vida bastante simples, eu aprendi muito com os meus pais. Né? Alguns princípios que eles passaram para nós foi o que me norteou a caminhar profissionalmente também. Então, assim, eu comecei a ajudar muito cedo ele. Plantava, depois ele foi para a construção civil também. Nós começamos, eu e meus irmãos, né? Nós ajudávamos nosso pai desde cedo. Aí meu pai, ele montou um clube de pesca e a gente começou a trabalhar. Então, a gente atendia os clientes ali, desde novo a gente já vendia. E muito interessante é que a gente ficava ouvindo as histórias dos pescadores. Então, tinha muitas histórias que às vezes eu viajava. Porque eu falei, será até que ponto isso é verdade ou eles estão realmente se encontrando para contar histórias, né? Hoje a gente chama isso de storytelling. E a partir daí, eu, depois já de adolescente, né, estudando, fui trabalhar. Né? Não comecei o estudo universitário já na sequência, mas eu fui trabalhar. Então, eu passei por diversas atividades profissionais. Trabalhei com recreação infantil, cuidava de crianças, mexia com eventos. Depois eu investi na área da segurança privada e fui crescendo nesse ramo. Trabalhando aí até, vamos falar assim, finalizando essa carreira profissional como segurança pessoal. Alguns costumam chamar de guarda-costas. Então, a gente fazia segurança pessoal para empresários e autoridades. E fui estudar, tá? Me formei em Direito, mas eu sempre tive um interesse muito grande para a área empresarial. Né? Então, eu fui navegando nessa área empresarial. E até recentemente, né, trabalhando numa empresa de TV por assinatura, iniciei lá com uma função mais simples, né, de atendimento ao cliente, até chegando aí nos cargos mais altos dessa empresa, que foi que me trouxe bastante experiência profissional. O que eu costumo dizer é as pessoas não conseguem avançar sozinhas. E o que eu pude mais observar é exatamente isso. Quando eu vi a necessidade de adquirir conhecimentos, ao qual eu sozinho não tinha condição de fazer, eu vi que a gente precisava ter mentores, nós precisamos estudar, nós precisamos se unir a pessoas com outros conhecimentos ao qual a gente não tem, para que a gente consiga evoluir. E isso foi uma das coisas que eu venho praticando. Tá? O autoconhecimento, me aperfeiçoando profissionalmente, estando com pessoas que são relevantes para mim em determinados assuntos. Isso fez com que eu conseguisse alavancar diariamente o meu conhecimento, principalmente tendo mentores, pessoas que te orientassem, te conduzisse aí a um caminho um pouco mais objetivo dentro daquilo que você busca. Cara, você tá feliz onde você tá? Você quer ir mais longe? Feliz eu estou, sim, com certeza, mas o meu intuito é avançar sempre. Né? Nosso intuito é avançar. E apesar de eu trazer essa história de família bastante simples e humilde, tem muitas coisas que eu herdei dos meus pais, né? São princípios que eu carrego comigo até hoje que me norteia, tá? A seguir adiante. Tá? Que a gente precisa ser honesto, que nós temos que realmente cumprir um propósito de vida,
a perseguir nossos objetivos com foco, determinação e muito trabalho. Então, é através disso que eu norteio a minha trajetória, tanto de vida pessoal quanto na vida profissional. Então, eu venho estudo constantemente, faço cursos, treinamentos, e isso faz com que eu avance. Então, eu estou sempre aprendendo, sempre praticando alguma coisa, para que eu consiga, de fato, atingir um resultado, um objetivo. Bem, você me contou várias coisas que você gosta, acredita, né? E você tem algum trabalho com isso, um projeto para isso? Sim, eu tenho. Eu estou no momento que eu estou em grande realização profissional. Até pela experiência que eu vim adquirindo na minha vida profissional, hoje eu tive a oportunidade de estar, de fato, fazendo o que eu gostaria de fazer. Estar podendo ajudar as empresas, tá, através de consultoria empresarial. Tá? Desde a parte de gestão, a parte de planejamento, gestão de empresas, vendas, que é algo que eu gosto de fazer bastante também. Então, esse é o objetivo profissional que eu estou vivenciando nesse momento, tá podendo ajudar as empresas, tá, de uma forma organizada e estruturada para que eles consigam atingir o seu objetivo principal, que é crescer, alavancar os seus negócios, ter receita, gerar emprego e movimentar a economia. Esse é o meu objetivo. E esse objetivo tem algum projeto mais específico que você possa estar compartilhando aqui? Sim, eu tenho. Eu faço parte de uma empresa chamada Rampa, qual é o objetivo dessa empresa? Ela acelerar os negócios. É uma aceleradora empresarial, que através de um processo de gestão, a gente faz com que essas empresas tenham aí uma visão mais técnica do seu negócio e possa realmente, de fato, alavancar. E além de estruturação, tem alguns outros métodos que ela usa para estar dando essa alavancagem, essa aceleração nas empresas? Sim, ela é formada por um grupo de empresários já com bastante experiência em algumas áreas, e a gente se juntou, e cada um na sua especialidade, para que a gente consiga aplicar esse conhecimento, essa vivência prática nessas empresas. Pessoas com experiência no mundo das startups, advogados com experiência em empresas multinacionais com trabalhos bastante relevantes. E a gente pega essas empresas que vê que estão com bastante dificuldade, tá, no processo de gestão, vendas, formatação jurídica do seu negócio, dando essa assessoria, tá, e mostrando qual realmente é o caminho que elas devem seguir, as tendências, né, e práticas, para que elas consigam realmente alavancar os seus negócios. Cara, você estava falando que a Rampa, né, tem um grupo de empresários aí que se juntam, e dá para ver que você também é empresário, né? E como empresário, eu acredito que você já passou por diversas dificuldades, assim, no caso, como pós-venda no serviço de assinatura ou no seu clube de pesca, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, de fato, todo empresário ele tem que tomar decisões bastante desafiadoras às vezes. Mas exatamente isso é empreender, né? Tomar decisões, nem sempre são fáceis. Tem realmente o clube de pesca, a gente teve que fazer algumas adaptações, principalmente na época da pandemia. A pandemia realmente foi um momento desafiador para muitas pessoas, para muitos empresários ao longo do mundo. Então, muitas empresas tiveram que reinventar, algumas que não conseguiram, infelizmente, tiveram que fechar as suas portas definitivamente. Então, a gente juntar esses empresários com experiências diferentes, tá, com expertise diferente, fez com que realmente eu conseguisse a gente fazer um serviço, tá, com mais qualidade, somando essa experiência dessas pessoas todas. Então, a gente ficou com um pouco mais de conhecimento, a gente adquiriu mais conhecimento e pôde ajudar mais as empresas. Qual a experiência da vida pessoal te ajudou a chegar aonde está hoje? Eu, como quase todo mundo, tive várias experiências pessoais, algumas boas e outras não tão boas assim, né? Experiências boas, posso dizer que quando eu casei, me tornei pai, né? E isso foi para mim um momento muito significativo, o qual eu tive uma responsabilidade diferente, eu passei a ver a vida de forma diferente, tá? Com mais responsabilidade ainda, não que eu não tivesse, mas com uma visão diferente, falar, agora eu construí uma família, eu tenho pessoas que dependem de mim. Então isso foi um fator motivante, tá? Para que eu continuasse progredindo. Tá? As artes marciais, para mim, também foi algo muito significativo para mim, porque na época da escola, eu tive muito problema com pessoas
briguentas, tá? Eu estudava numa escola de bairro. E aí meu pai acabou me matriculando numa escola de artes marciais. Alguns professores falaram, você vai fazer uma tremenda besteira colocar esse menino para praticar luta. Mas eu posso dizer que ali começou uma nova história do Abimael. Porque através das artes marciais veio a disciplina, veio a responsabilidade, veio o comprometimento. Isso ainda quando bem jovem. Então isso foi bastante decisivo na minha formação de caráter, na minha formação de um ser humano melhor, com responsabilidade social, que eu aprendi dentro das artes marciais, ministrada por profissionais sérios e responsáveis. Então, isso seria, assim, algumas de muitas coisas boas que aconteceram na minha vida que me motivou a chegar onde eu cheguei. Também tive algumas experiências não tão boas, tá? Que eu consigo ver de uma forma que até as experiências ruins, se nós vermos com outros olhos, vamos falar assim, a gente consegue tirar um proveito disso. E é algo que eu consegui fazer. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu acabei sofrendo um acidente de carro. Eu fui atropelado, estava dentro de uma lanchonete, um veículo veio perder o controle, entrou dentro de uma lanchonete, atropelando 4 pessoas. Eu era uma delas. Tive múltiplas fraturas pelas pernas, expostas, e com sério risco de amputamento. Em uma das pernas tive um processo bastante complicado. Fiquei alguns meses acamado e aquilo realmente me causou uma reflexão e de ver que nada estava perdido, ainda não era o fim. Também tive um outro momento mais recente de nós estarmos num estabelecimento comercial da nossa família e a gente sofreu um assalto, um roubo de mão armada. Os criminosos estavam armados, que após eles terem roubado todas as coisas que tinha dentro do estabelecimento, não se contentando, achando que nós tinha algo a mais lá e estava escondendo, aí um dos marginais acabou desferindo um tiro contra o meu rosto na frente da minha família, incluindo a minha esposa gestante da minha filha. E sou convicto disto, por intervenção espiritual, aquela munição acabou não saindo, ficou alojada no cano, porque se isso tivesse acontecido, provavelmente eu não estaria aqui. Então, até desse momento, mais uma vez, eu pude observar que nada está perdido. Então, eu utilizo isso como motivação para que eu não desista. Por mais difícil que você esteja passando, por uma situação mais difícil que você esteja passando, nunca é o fim. Quanto à vida, quanto o coração pulsa, eu acho que há chance para a gente conseguir conquistar nossos objetivos, para a gente conseguir se motivar. Então, tanto das situações boas quanto as ruins, eu consigo tirar algo de bom e ver a vida com sobre uma outra ótica. Só isso, né? Cara, só poucas histórias, né? Dá Só pra escrever isso. um livro com isso. Só isso. E cadê esse livro, hein, meu irmão? Eu estou em processo da escrita do livro, Eu não terminei ainda, mas estou escrevendo o livro. De fato, porque eu tenho 430 anos de idade. Então, se eu fosse contar todas as minhas histórias nesse podcast, talvez a gente ficaria alguns dias. Então, eu estou em processo de escrita desse livro, exatamente porque todos nós temos histórias, Pode ser que para algumas pessoas não seja, ou para outras sejam relevantes, mas o meu intuito é exatamente de mostrar para as pessoas que, através das nossas histórias, a gente pode influenciar positivamente para que muitas pessoas aí não desistam, não desanimam quando se deparam com algum obstáculo, que ela pode seguir adiante, tem condições e tem oportunidade para isso. E você sabe que quando você conta essas experiências, esse seu livro já é para ter saído faz tempo e você fez um compromisso público aqui nesse podcast, E agora só vou pedir mais uma coisa, põe uma data. Qual vai ser a data desse livro? Então, eu tinha uma previsão, eu acabei alterando essa previsão algumas vezes, mas até o final de dezembro, de 2023, eu vou estar com esse livro escrito. Você pode ter certeza, você vai ser até o final de dezembro, tá bom, então. Vamos lá. Então, dia 24 de dezembro, a data final no Natal. Vamos ter o seu livro aí publicado. É isso? Provavelmente agora, depois dessa declaração pública, com certeza, ele já está... Vamos tirar esse livro. Desde que conheço, tô querendo ler esse livro, com tanta história boa. Então,
tá marcado. Dia 24 de dezembro vamos ter a publicação do livro do Abimael Bueno, revelando as histórias dele com muitos detalhes aí. E é isso aí. Legal. E para finalizar, qual a mensagem que você quer deixar aí para os nossos ouvintes? O que eu vejo? Muitas pessoas, elas focam demais, gastam muita energia pensando no problema. A gente precisa gastar energia pensando na solução, como solucionar um problema. Porque tem muitas pessoas que às vezes elas alimentam, tá, um pensamento negativo durante muito tempo. Isso faz com que elas percam um pouco o foco. Então, o que nós temos o hábito de fazer, incluindo eu, né? Eu venho todo dia tentando me aperfeiçoar, tá, praticando para que eu erre menos nesse sentido. É ficar evitando, tá, de pensar muito nas coisas do passado que deram erradas, tá, e focar um pouco mais de energia no presente. Porque se nós ficarmos focados demais no passado, tentando consertar ou reparar algo que não é possível fazer, a gente acaba ficando muito tenso e acaba gerando até ansiedade ou depressão. E excessivamente pensando no futuro, em algo que talvez nem aconteça. Preocupações com problemas que pode ser que não ocorram. Isso também gera uma ansiedade que também pode levar à depressão. Então, o que eu venho tentando fazer é praticar e pôr energia no presente, no que eu preciso fazer hoje, no agora. Por isso que eu venho estudando já durante bastante tempo, né, praticando o autoconhecimento para que eu consiga tratar, lidar com essas situações dessa forma, tentando focar um pouco mais em atividades presentes, tá? E deixando um pouco de lado as do passado e focando um pouco menos nas futuras, aí, principalmente a médio e longo prazo. Porque ter um dia ruim, ter uma semana ruim, ter um mês ruim, faz parte da nossa vivência. Tá? Então, se ter semana, dias ruins, não quer dizer que você vai ter uma vida ruim. Então, é muito importante a gente pensar que se a gente está passando por alguma dificuldade, essa dificuldade ela não vai permanecer eternamente. Ela é passageira. Então, se a gente tratar ela de forma mais objetiva e quando ela passar, você vai usar ela como experiência futura para que você não precisa ficar lá uma forma de patinar numa experiência negativa que não vai te levar a nada. Tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Legal, Abimael. Você quer deixar a sua rede social, alguma forma do pessoal entrar em contato com você? Já aproveita o momento, né? Sim. Primeiramente, Son Kwang, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e espero voltar em breve. E gostaria de deixar aí a minha rede social Instagram, abimael.bueno5, que ali tem um pouco do que eu vivenciei e vivencio no dia a dia. Tá? Muito obrigado pela oportunidade aí. Eu que agradeço e nos vemos no próximo episódio do Repare Podcast.